Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM. Muito boa tarde, começa aqui o programa Falando com a Diana FM, programa de entrevistas, todas as quartas-feiras a partir das 18 horas. Esta semana entrevistamos a Presidente da Distrital de Évora do PSD, Sónia Ramos. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada eu, é um gosto de estar aqui convosco. Muito obrigada. Ora, mais uma vez contamos com a presença do diretor da Diana FM e jornalista José Faustino. Boa tarde. Boa tarde. Também agradeço que a Sónia Ramos tenha aceitado o nosso convite e que esteja aqui dentro de um ciclo que aqui começamos hoje, de ouvir os três principais partidos que têm tido mais protagonismo nas eleições legislativas, assim em jeito de preparação já do que vem nos próximos tempos. Mas, José Faustino, se calhar, se me permitir, começava ainda pelas autárquicas, lançando a primeira pergunta para a Sónia Ramos, começava pelas autárquicas, que estas eleições trouxeram uma alteração política ao distrito de Évora, com o PSD em coligação ou sozinho, a ganhar 4 câmaras. Se calhar começávamos por aí, Sónia. Que comentário, o que é que lhe apraz dizer sobre estas 4 câmaras conquistadas pelo PSD? Muito obrigada. Olha, apraz-me dizer que estou muito feliz, naturalmente, com o novo xadrez político no distrito de Évora. Julgo que foi uma caminhada que iniciámos há vários anos atrás, não só a distrital, mas também estes projetos nos vários concelhos. Fomos construindo estas soluções de sucesso. Em alguns casos as equipas repetiram-se, noutros os protagonistas eram novos, mas de facto já tínhamos um trabalho feito nos concelhos em que hoje somos Câmara, 3 delas em coligação com o CDS e uma apenas ganha pelo PSD, e julgo que é o reflexo também de alguma exaustão dos cidadãos do distrito de Évora relativamente às políticas comunistas e socialistas. As pessoas disseram claramente que tinham vontade de mudar e finalmente tivemos uma onda laranja no distrito de Évora. Julgo que é merecido para todos nós, aqueles que, não só os que estão neste momento enquanto dirigentes do PSD, mas todo o caminho que foi sendo construído ao longo dos últimos anos, julgo que é justo também este reconhecimento destes projetos autárquicos, naturalmente que os seus protagonistas são os que tiveram maior mérito nestas vitórias, mas de facto todos aqueles que têm responsabilidade, e portanto aqui também a distrital, a responsabilidade não só de escolher as equipas, mas de ajudar, preparar e estar ao lado dos nossos militantes, dos nossos candidatos e de todos os independentes também, e foram muitos que acreditaram nestes projetos. E portanto julgo que estas vitórias são uma recompensa de todo o trabalho que temos feito ao longo dos últimos anos no distrito de Évora. E portanto estou muito feliz. Julgo que as câmaras que hoje são PSD-CDS vão ter a oportunidade de provar que temos capacidades, temos ideias e que somos capazes tão bem e melhor do que os outros de construir soluções de futuro e soluções que vão ajudar as pessoas a ser mais felizes nos seus territórios. E portanto é esta grande esperança também que tenho naturalmente nestes 4 projetos vencedores. Mas deixe-me perguntar uma coisa, aqui também contou muito o fator coligações, teve muita importância. Portanto, o método DONT favorece nessa matéria e de facto as coisas conjugaram-se no sentido de, logo de uma vez só, conseguirem conquistar 4 câmaras. Não é? É verdade. Mas deve-se de facto às coligações com o CDS, porque sem coligação não teriam as 4 câmaras. Provavelmente não teríamos, porque, e naturalmente que agradeço ao parceiro de coligação, nós conseguimos de facto construir aqui equipas e é um trabalho de todos, é um trabalho coletivo de facto, deste centro-direita que conseguiu unir esforços, que nem sempre é fácil, como sabemos, chegar a consensos, negociar listas, projetos, mas o que é facto é que estas 2 equipas, as distritais do PSD e do CDS, conseguiram de uma vez só, e usando um bocadinho aqui uma linguagem mais futebolística, mas de facto foi de 0 para 4 nós conseguimos este feito, mas eu julgo que tem muito a ver, naturalmente que tudo isso influi naquilo que foi a votação de 26 de setembro, mas eu julgo que
o esgotamento dos projetos que estavam no poder local, naturalmente, que levaram as pessoas a dar um voto de confiança às nossas propostas e, portanto, eu julgo que a tónica é muito nisso. Todos nós trabalhamos muito, temos excelentes equipas, tínhamos e temos excelentes projetos para implementar, mas eu julgo que o povo disse que estava farto da governação comunista e socialista no Alentejo e, portanto, quis de facto uma lufada de ar fresco e quis mudar o poder local. E eu acho que isso é fundamental. Mas eu penso que é natural que esteja otimista com a leitura que faz e tudo mais. Mas se olharmos, por exemplo, para a Câmara de Évora, o PSD e o CDS tiveram menos 367 votos. E ainda assim elegeram mais um vereador. Portanto, não há dúvida absolutamente nenhuma que a coligação resulta, ou pelo menos aqui resultou. Muito bem. E eu insisto nisto da coligação porque isto vai nos fazer falta lá mais à frente na conversa, quando falarmos sobre legislativas e tudo isso. Mas ainda continuando com as autárquicas, se o Sérgio estiver de acordo, disse a Sónia que o PSD, que está satisfeito porque pode e tem a oportunidade de implementar as políticas que tem defendido, em contraponto com a fartura, como disse, o cansaço Sim. que as pessoas têm das políticas do Partido Comunista e do Partido Socialista. Todavia, há aqui que construir maiorias. Portanto, eu olho para a Câmara de Évora, não posso olhar para todas a uma e uma, mas em Évora isto ficou muito dividido, é um caso interessante, e que para se conseguir impor algumas ideias, alguns princípios, tem que haver aqui acordos. Ou um acordo negativo do PSD com o PS, que também nos leva para outra parte da conversa que falaremos, ou um entendimento com a própria CDU. Os alemães põem nomes às coligações em função das cores, a gente aqui chama a esse entendimento o vodka com laranja, não é? Portanto, que é a laranja do PSD com o vodka do PC. Seja como for, uma coisa ou outra, mas especialmente o vodka com laranja, iria resultar, claro, com cedências de parte a parte, uma governação mais estável para Évora, onde certamente o PSD poderia aproveitar para propor e aplicar algumas ou muitas das suas propostas, claro, também cedendo ao outro parceiro, que não é um parceiro fácil, percebe-se, dentro das ideologias em presença. Como é que comenta isto? Olha. Acha que da parte do PSD, sei que não manda nas pessoas, não é? Mas pode dar sugestões como líder distrital, mas o que é que aconselha hoje? Porque a junta de freguesia, há uma certa sítio e outras câmaras, tudo onde isto se está a verificar. Com certeza que já discutiram isto e já pensaram nisto, não é? Pensamos nisso. Eu sei que em Portugal há mais tradição de brigar do que propriamente encontrar coligações positivas para governar. É verdade. Olha, eu tenho usado uma frase e uma expressão que eu acho que vai muito de encontro àquilo que diz. E eu julgo que quem está na política deve estar para construir. Tem sido este o meu lema. Nós temos que saber construir. Temos que saber construir pontes, construir entendimentos, construir consensos e colocar também o interesse das pessoas à frente, muitas vezes, daquilo que são as nossas tendências pessoais ou até ideológicas, ou até simpatias relativamente aos diversos parceiros. E, portanto, aquilo sempre que eu digo é que nós temos que tomar uma atitude que seja construtiva, de futuro. Não podemos ficar presos também, muitas vezes, a alguns dogmas que inviabilizam soluções que podem corresponder àquilo que, no fundo, é o desejo e foi a votação da maioria das pessoas. Em Évora, de facto, o que os évorenses disseram é que queriam um entendimento, não houve nenhuma maioria e, portanto, claramente as forças políticas tinham que tentar construir uma solução de estabilidade política para 4 anos no poder local. Isso não foi possível. Sei que o PSD, os nossos 2 vereadores estiveram sempre disponíveis para encontrar a construção dessas pontes, mas de facto não foi possível. Uma primeira proposta da CDU seria de facto convidar para o Executivo o primeiro eleito de cada uma das outras forças políticas, PS e PSD. Nós entendíamos que a CDU tem que de facto
dar condições a que uma dessas forças políticas pudesse também ter os seus 2 vereadores para fazer um trabalho de construção, mas também sólido do nosso ponto de vista. Portanto, uma força a 3 inviabilizava que um dos eleitos das 2 forças pudesse integrar o executivo, e nós achámos que aquilo que seria útil era que a CDU escolhesse, no fundo, o seu parceiro de coligação para construir os projetos e corresponder aos grandes desafios que se colocam a Évora e que ainda não foi possível dar resposta. A CDU, enfim, numa atitude que eu julgo que tem muito a ver com a marcação de legislativas, entendeu que nesta primeira fase, pelo menos, tanto quanto sei, não fechando definitivamente a porta, mas nesta primeira fase entende liderar os destinos do Conselho sozinhos, dividindo, enfim, os inúmeros e significativos pelouros por 2 vereadores, e portanto aquilo que vamos ter é que a maior parte das decisões têm que ser tomadas pelos diretores de serviço ou pelos chefes de serviço, portanto vai ter que haver, com certeza, porque é humanamente impossível ser de outra forma, delegação de competências que de outra forma poderiam ser decisões mais políticas e de visão política do que puramente administrativas, mas a CDU, como partido mais votado, entendeu, enfim, não continuar a construir um projeto inicial, enfim, em que nos tinha desafiado para conversações e, portanto, enfim, entendeu que neste momento seria o melhor para o seu executivo e, enfim, temos que respeitar, naturalmente. Já agora, se o José Faustino me permitir... Força. Não foi possível acordo em Évora, mas foi possível em Montemoro Novo, com a candidatura que o PSD integrou. Não será prejudicial daqui a 4 anos agora o PSD e o CDS-PP, ou o CDS-PP e o PSD estarem, enfim, a colaborar com o PS na governação da Câmara de Montemoro Novo? Olha, a política é um risco, não é? Já dizia Sá Carneiro, a política é um risco. É evidente que qualquer decisão de coligação ou não coligação que se tome pode configurar uma situação mais difícil de gerir numa próxima eleição. Isso é evidente. Por exemplo, voltando a Évora, há imensa gente que nos dizia que gostariam que o PSD tivesse assumido pelouros e que houvesse esta possibilidade de nós mostrarmos que de facto estamos à altura dos desafios e que queremos contribuir para o projeto das pessoas. E há outras pessoas que entendem que não. Em Montemoro foi possível a coligação, esta sim liderada pelo CDS e apoiada pelo PSD, construir uma solução de governabilidade estável. É isso que se pretende para o Conselho de Montemoro Novo. E, portanto, foram tidas também negociações que tiveram um bom termo, em que o vereador do CDS, desta nossa coligação, Juntos para Fazer Diferente, conseguiu de facto os pelouros que gostaria de assumir. O PS condescendeu, portanto houve aqui uma cedência, como há sempre naturalmente nas coligações, e enfim o que eu desejo é que as coisas corram de facto pelo melhor. As áreas de intervenção estão definidas em Montemoro e portanto eu julgo que se correr bem esta coligação, digamos assim, corre bem para os montemorenses e é isso que os políticos têm que pensar em primeiro lugar, é nas suas populações. Se nós conseguirmos construir, muito bem. Se não conseguirmos construir, eu julgo que isso aí sim é um fator negativo para a política, porque a política só existe em si mesma se conseguir construir projetos de futuro e melhorar as condições de vida das pessoas e, portanto, é esse o nosso objetivo final. A nível nacional, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento de Estado foi logo chumbado na Generalidade. O Presidente da República prometeu e cumpriu que, se isso acontecesse, iria marcar eleições, iria dissolver a Assembleia da República, e já estão marcadas para 30 de janeiro. Não vale a pena discutir esse calendário, se é cedo, se é tarde. Está marcado, está marcado. Poderíamos, quando não discutir, posso até perguntar a sua opinião, se entende que a decisão do Presidente da República teria sido a melhor ou se preferia outra solução. Então, eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta que se faz nestas ocasiões,
mas que eu próprio não a percebo muito bem, porque eu acho que ficava tudo na mesma, não é? Portanto, voltar atrás era mais, portanto, o PS, quando as coisas em pratos limpos, o PS disse que se alguma vez, para segurar o governo, tivesse que chegar a acordo com o PSD, que se demitia. Portanto, aí estava posto de parte. Mas depois também a maior parte das leis que aprovou foi com o voto do PSD. A geringonça, a chamada geringonça, acabou. Havia alguns comentadores políticos, cá na casa não, mas havia alguns comentadores políticos que disseram que já tinha acabado nas eleições anteriores, em 2019, mas não, porque agora disseram que acabou agora, então ficamos, acabou agora ou tinha acabado já antes? Não, agora é que ela acabou, agora acabou a geringonça mesmo. E, portanto, chumbando o orçamento era mais do mesmo. Mas ainda assim faço-lhe a pergunta, se viria outra solução ou se acha que o Presidente atuou bem a marcar eleições? Olha, o que eu acho é que, enfim, vendo alguma inflamação nas negociações à esquerda, o Presidente da República, enfim, se calhar terá tentado forçar e usar um pouco de bluff com a questão da marcação das eleições antecipadas para forçar a esquerda, e neste caso o PCP ou o Bloco de Esquerda, a continuar a dar... Ele tentou... Eu julgo que ele... Exatamente, tentou condicionar... Todos os dias dizia o mesmo, portanto, depois o de estar... Exatamente, mas o que eu acho é que, de alguma forma, ele também o Presidente da República também acabou por ser surpreendido com a manutenção da decisão em não apoiar, em não votar favoravelmente o orçamento da parte das esquerdas, e depois não podia dar o dito por não dito e teve que cumprir aquilo que inicialmente tinha dito, e julgo eu que acabou por ser uma escalada de bluff que teve este desfecho, é a minha opinião pessoal. Devo-lhe dizer também que, de alguma forma, o PS também pressionou este desfecho. Não terá esgotado todas as oportunidades de conseguir um consenso. Sabendo que, enfim, os próprios partidos mais à direita iriam entrar neste calendário interno, dava muito jeito ao PS, como se vê agora com o seu silêncio, basta-lhe o silêncio neste momento ao PS, para ir granjeando algum apoio da população e, portanto, mais uma vez, enfim, isto acabou por beneficiar o PS. Acha que o PS está silencioso? Eu ouvi o Dr. António Costa, o Primeiro-Ministro, dizer que se ganhar as eleições vai ser tudo retroativo e mais o que se veja a partir de janeiro. Que isto não é estar calado, fazer de morto é estar mesmo calado. Porque isto é uma grande promessa. Enfim, o que ele está a dizer, no fundo... Se ele ganhar, vai tudo enriquecer a partir de janeiro, já viu bem. Exatamente, ou seja, exatamente, o António Costa viu... neste calendário e nestas circunstâncias muito concretas do país, a sua oportunidade de fazer escalada. E umas vezes está calado, outras vezes vai dizendo de facto esse tipo de coisas que no fundo correspondem àquilo que ele já disse, por meias palavras e não outras, mas de facto a sua intenção é não depender de nenhum partido na Assembleia da República e portanto agora, aquilo que ele quer construir. Mas se tiver de depender, parece desta vez, diz que ele disse numa entrevista, foi que sim. O assunto da geringonça está arrumado, agora a conversa é outra. E, portanto, se ele não tiver maioria absoluta, parece, segundo a indicação, os sinais que nós percebemos, é que estaria disposto a entender-se com o PSD, por questões pontuais, naturalmente, porque há uma coisa que se criou, há um complexo em Portugal, que é o Bloco Central. Fico tudo arrepiado quando se fala no Bloco Central. Eu, pessoalmente, não me faz arrepios nenhum. Não sei se há Sónia sem ficar arrepiada, com os cabelos em pé e tudo, quando se fala no Bloco Central. Espero que não estejam em pé. O PS e António Costa têm sempre uma estratégia, enfim, que agora parece ter fechado a porta à esquerda, não completamente, porque se, enfim, hipoteticamente o cenário da Assembleia da República se vier a repetir, ele retomará com certeza o apoio à esquerda e, portanto, irá reinventar uma nova geringonça, mas de facto a novidade aqui desta vez é que ele já abre a porta ao PSD e já diz que eventualmente conversará com o PSD para uma solução mais alargada na Assembleia da República. Nós, de facto, é como diz... O que é que a Sónia diz a isso?
nós de facto, é como diz, temos aqui grandes complexos relativamente ao Bloco Central ou àqueles partidos do arco da governação que de forma alternada ganham eleições. Temos esse sentimento dentro do PSD, que é muito, muito exacerbado, e temos também em alguns setores da nossa comunidade e da sociedade portuguesa. O que eu entendo é o seguinte, muitas vezes Rui Rio tem sido muito mal interpretado. É evidente que um presidente do PSD, qualquer que ele seja, quer ganhar eleições sem depender de ninguém e com a maioria mais expressiva que conseguir alcançar. Agora, eu também percebo que, olhando para a Europa dos últimos anos, nós temos que perceber também as mudanças e temos que fazer uma coisa que é a adequação também da política e da visão da política àquilo que são as novas realidades e àquilo que é o novo voto do cidadão esclarecido. E se nós olharmos para a Europa, percebemos que não há governos suportados por maiorias absolutas. As coligações vieram para ficar, porque a cidadania não é absolutista. A cidadania esclarecida foca-se, hoje em dia, numa enorme diversidade de partidos e, no fundo, cada cidadão encontra nos pequenos e grandes partidos o seu nicho ideológico e, portanto, é natural que o voto seja cada vez mais disperso. E é natural que os pequenos partidos cresçam e é natural também que os grandes partidos, com décadas de prática política, sintam agora também algum cansaço, digamos assim, relativamente à opinião pública. E, portanto, tudo isto faz parte da mobilidade societal que nós vivemos hoje em dia. Mas nós temos afastar. Aqui um problema com o PSD, sabe? Porque, e era isso que eu gostava de ouvir, porque o PSD, e bem, penso que não tinha forma de fugir a esta eleição interna, porque isto, o CDS, penso eu que é uma situação quase insuportável, de não provocar eleições antes das legislativas. Portanto, o PSD, penso que inevitavelmente fez. Ora, perdemos aqui agora sim, não o ouvimos, perdemos aqui durante uns instantes mas temos aqui... pois, mas agora penso que sim. Mas temos aqui um problema, porque Rui Rio diz assim, comigo o PSD está disponível, aliás sempre o disse, para falar o PS, ganha o PS ou ganha o PSD. Portanto, há sempre disponibilidade, enfim, para falar, para aquilo que estávamos a falar. Também nunca falou em coligações. Mas a seguir vem um candidato para o Rangel e diz assim, não, com o PS nada. Eu depreendi, penso que ele o disse, se o PS tiver maioria, com o PS nada. Mas eu acho que a leitura que se tem que interpretar é que o PS nada, ganha o PSD ou ganha o PS, com o PS não há diálogo. Portanto, é uma posição idêntica à de António Costa anteriormente. Certo. Há aqui um problema muito importante, esta disputa da liderança no PSD, para percebermos, não é, o que é que o PSD vai defender no futuro, porque há aqui a confronto de ideias e, consequentemente, dos apoiantes de um lado ou do outro, não é? Portanto, como é que se desenvolve e se desembrulha um problema deste? Porque depois, isto leva-nos também à formação de listas e tudo isso, mas eu, antes de ir a isso, gostava de ouvir a sua opinião sobre o desembrulhar deste problema e como é que tudo isto vai andar, porque é certo que é para breve, salvo erro de sábado a 8 dias temos eleições internas. Exatamente, do PSD, 27 de novembro. A coisa está para se resolver. No dia 28, se contarem os votos, no dia 29, que é mais garantido, temos aí, ficamos a saber quem de facto é o líder. Todavia, é difícil gerir um pouco isto, não é? Pelo menos a nível daqui da Distrital não deve ser fácil. Não é fácil para ninguém. De facto, nós temos são 3 candidatos, ao que se sabe, mas enfim, os 2 notáveis candidatos à liderança do PSD têm posturas de facto diferentes relativamente a possíveis entendimentos no futuro com o PS.
ou com outros partidos. Rangel foi mais rígido na sua posição, fechando de facto a porta a entendimentos à esquerda e leia-se PS. Rui Rio, enfim, deixa aqui alguma abertura, tem a ver com aquilo que ele sempre disse, que de facto falaria com todos e, naturalmente, ganhando um partido a 30 de janeiro, o partido mais votado, mas sem maiorias absolutas nem maiorias estáveis, é evidente que eu acho que as pessoas e os líderes partidários estão condenados a falar uns com os outros, porque senão vamos andar de eleição em eleição legislativa de 6 em 6 meses e o nosso país não está preparado para ter estes períodos. Acha que o PSD tem alguma possibilidade de ganhar as eleições? Eu não só penso como quero e como darei naturalmente o meu contributo, como faço há mais de 20 anos, em campanha de rua para isso acontecer. Mas coloca esse cenário mesmo, acha mesmo possível? Acho possível, acho com certeza possível. E como é que será mais possível? Com Rui Rio ou com Paulo Rangel? É uma outra forma de perguntar qual é que apoia, pronto. É sabido, já prestei declarações públicas relativamente a essa matéria, com a ressalva de que, embora presidente da Distrital, não reunia Distrital para efeito de declaração de apoio a quem quer que seja, portanto acho que isso não o devo fazer. Eu, como militante, votarei e já declarei apoio mas também não a Rui Rio. Adianta nada, se fizesse isso também não adiantava nada, porque eles depois votavam onde eles queriam. Exatamente, mas há distritais que estão a fazer isso, enfim, e conselheiras, não é? Mas entendo que, enfim, não devemos forçar. Eu apoio Rui Rio, há outras pessoas que também já disseram expressamente que sim, outros apoiam Rangel, naturalmente que cada um está na sua legitimidade de o fazer. Eu julgo que Rui Rio está há 4 anos em oposição, conhece os dossiês, inicialmente não estava na Assembleia da República, agora está no partido e, enfim, genericamente os portugueses sempre acharam que é importante e é de facto ter o líder da oposição no Parlamento, portanto acontece com Rui Rio, fez os debates parlamentares relativamente às questões mais sensíveis com António Costa, portanto desse ponto de vista conhece os dossiês. Do ponto de vista da gestão, julgo que é um homem muito rigoroso e isso é muito importante. As suas características pessoais de verticalidade moral e política me parece que são uma mais-valia perante os portugueses e, portanto, eu julgo que Rui Rio preenche as condições que são necessárias para um primeiro-ministro. Com isto não quer dizer, naturalmente, que Rangel não tem essas condições, muito pelo contrário, naturalmente que é um excelente tribuno, é um homem importante no partido, é um excelente quadro, é um homem inteligente, terá seguramente também a sua visão para o partido e para o país, mas de facto tem estado ausente nos últimos anos de Portugal e nós sabemos que a proximidade do dia-a-dia é muito importante para quem quer governar um país. Mas há aqui ainda, insistir um bocadinho neste confronto de ideias e dizendo-nos, como disse, que por si, portanto, votará no doutor Rui Rio, portanto, com toda a legitimidade, não tem mal nenhum, mas não poderemos deixar aqui nesta nossa conversa, é por isso que a gente aqui está, de verificar os programas. Eu penso que os programas do e do outro para o partido acho que não tem importância nenhuma, isto só tem importância para vocês, para os militantes. Para as pessoas cá fora isto não tem importância. Tem importância. Aliás, Rui Rio concordará comigo, porque ele nem faz campanha, embora faça um bocadinho, mas não faz. Tem lá um call center, ou não sei o quê, faz uns telefonemas para as pessoas, mas não anda aí. Sim, a gente sabe os truques, né, mas não anda aí. Pronto, muito bem. Mas há 2 ou 3 tópicos que nós tentamos apanhar, de um lado e do outro, como propostas de oposição. Por exemplo, Rui Rio diz que é muito importante alterar a Constituição, fazer algumas alterações, que eu já disse quais, em relação à Constituição. Já conseguiu convencer o Partido Socialista e Lula de Avante em reduzir os debates parlamentares, portanto ele aposta sobretudo nas reformas do Estado, portanto, e para isso é que é preciso um entendimento com o PS, fundamentalmente será isto, não é? Depois, Paulo Rangel é mais recente nas propostas que faz,
E confesso que fiquei um pouco admirado porque não era que estivesse à espera de muito ou pouco, mas aquilo que vi de propostas foi que afinal a nossa economia não se pode suportar com salários baixos. Eu não sei se é isso que o PSD pensa, eu também acho que os salários baixos deviam subir, mas têm andado a subir já, subiram 30 e tal por cento nos últimos anos, a economia ainda nem 10% subiu. Portanto, não vejo essa solução. Diz que os impostos também não podem baixar devido à dívida, portanto isso é mais ou menos o que diz o Dr. António Costa. Aqui até sou um bocado mais desfavorável, naquilo que estou a dizer até parece que o meu comentário, a minha observação, pende mais para um lado do que para o outro. Não pende. Acho que, sinceramente, e é isso que eu gostava que comentasse, parecem-me propostas um pouco, não digo que não sejam importantes, Rangel é mais concreto, e aí a gente percebe, põe-se mais a jeito. Rui Rio não tanto. Agora, a minha pergunta é esta, se não haverá outras propostas mais contundentes que levem os eleitores a dar a vitória ao PSD. Já viu, por exemplo, a reforma, a Constituição, a Justiça e essas coisas todas. Não, os impostos não podem, diz o outro, os impostos não podem baixar muito, porque a gente tem uma grande dívida. Temos que aumentar o salário mínimo, que é para aumentar a economia, não temos uma economia baseada em baixos salários. Bem, deixe-me dizer o seguinte, eu também acho... Pois é, calei-me que é para dizer, eu acho... é que vai ter que dizer a partir do dia 28, as pessoas vão ouvi-la, aqui em Évora vão ouvi-la. Eu espero que sim, enfim. Pois, não sei se é candidata, não, mas já falaremos. Não, independentemente de ser candidata ou não, enfim, se as pessoas me quiserem ouvir e se me derem essa oportunidade, mas vai falar, naturalmente ou não vai falar, não é? Como Presidente da Distrital ainda tenho mandato até ao ano que vem, até final do ano que vem. Então diga lá, descalce-lhe esta bota que eu aqui arranjei. É verdade, este caldinho, não é? O que eu quero dizer é, eu entendo e julgo que a maior parte dos portugueses também entende que nós precisamos de um conjunto de reformas estruturais no Estado português. E elas podem ser, ou serão, seguramente decisivas para um maior desenvolvimento económico e para um outro tipo de sociedade que nós também temos que construir. E, portanto, a reforma da justiça é fundamental, o Sistema Nacional de Saúde, a questão da saúde, julgo eu que também, enfim, e face à pandemia e tudo aquilo que temos percebido, e este volte-face à esquerda da própria gestão de muitos equipamentos hospitalares, em que, por pressão também das esquerdas, enfim, deixaram de ter aqui as parcerias ou a gestão privada para serem absolutamente públicas, eu julgo que há um conjunto de reformas do Estado que de facto têm que acontecer e eles só podem acontecer se a maior parte dos deputados e dos partidos na Assembleia da República estiverem de acordo nesta alteração. A Constituição da República também é, enfim, a nossa lei fundamental e que muitos e a própria comunidade civil e as próprias organizações, enfim, desejam de alguma forma alguma mudança na Constituição da República, de forma a podermos tornar um pouco mais flexível, por exemplo, também o mercado de trabalho, que tem se tornado, enfim, e não contente com isso, porque era um dos pontos de discórdia também, e que levou, segundo o Bloco de Esquerda e o PCP, à não aprovação deste orçamento, teria a ver precisamente ainda com a maior rigidez do sistema laboral que se queria imprimir. Quando Rui Rio diz que é necessário uma série de reformas do Estado, eu julgo que é preciso. Ele deu alguns exemplos, a desconcentração de serviços públicos é uma forma de podermos, de alguma forma, dinamizar as economias e os territórios de baixa densidade. E eu acho que isso é importante. Nós não temos que ter tudo aquilo que é administração central localizada em Lisboa. Eu acho que é importante este sinal Está a defender a regionalização, tal e qual como... Não, a desconcentração, para mim é uma coisa diferente. Eu acho que nós podemos primeiro... Não, mas ele defende a regionalização, isso eu sei. Encetar este caminho da desconcentração até como uma fase preparatória. E de facto... o Partido Socialista não tem tido esta visão, tem centralizado cada vez mais os serviços, até do ponto de vista das próprias competências das organizações
e das pessoas coletivas do Estado que estão no território, até a delegação de competências de cada um desses organismos tem recuado do ponto de vista, por exemplo, até financeiro, em que as organizações que estão nos territórios, como os centros distritais de segurança social, as direções regionais, cada vez têm menos competências para contratualizar, por exemplo, uma caixa de resmas no seu território. E, portanto, tudo isto pode, de alguma forma, levar a um desenvolvimento sem entrar importante em pormenor, da região e do território. Deixe-me resumir aqui numa pergunta que lhe vou fazer. Acha que as propostas do PSD, sem o tirar do centro, não é? O centro estando ao centro, mas acha que as propostas do PSD devem apostar mais no social ou no liberal? Olha, o que eu acho é que não há social sem liberal. Liberal entendendo aqui economia. Nós não podemos, não conseguimos aumentar o Estado social. Economia e social. Por exemplo, nós não conseguimos. Este governo é contra a medicina privada, claramente. Liberalizar é que as pessoas livremente se organizem como entenderem e tenham acesso à medicina como entenderem. E portanto as leis sejam boas parcerias público-privadas, sejam boas clínicas particulares, sejam bons os hospitais públicos, tudo. O que eu acho é que o equilíbrio que nós tínhamos... É social e liberal, não é? Mas tem um pendor mais liberal. O que eu acho é que nós conseguimos, nem que seja de forma subsidiária, na questão da saúde, por exemplo, ter hospitais privados, de gestão privada, e ter naturalmente o Sistema Nacional de Saúde. Agora, não deixam de ser complementares, e aquilo que nós vimos foi uma inversão ao nível da saúde com o Partido Socialista, porque as coisas até funcionavam do ponto de vista da complementariedade. E, enfim, aquilo que se diz é que, de facto, a gestão privada nesta área tem conseguido melhores resultados do que a pública, e eu digo-lhe, enfim, não defendo a privatização daquilo que são as obrigações, quanto a mim, do Estado, e passam naturalmente pela educação, pela justiça, pela saúde, que são os pilares fundamentais e que eu entendo que o Estado deve ter uma presença forte, naturalmente. Agora, essa presença, por exemplo, ao nível da saúde e até da educação, não é obrigatório que exclua desse campo de atividades a iniciativa privada. Porque elas são complementares, acabam por ser complementares, e muitas vezes há públicos diferenciados. A partir do dia tal dia 20, do dia 29, está tudo definido, depois há de haver o Congresso, mas isso aí já tem que começar a trabalhar. Ou não sei se até lá, por exemplo, o doutor Rui Rio disse outro dia que há aí uma certa gente não pensa noutra coisa senão nas listas. Foi ele que disse, não fui eu. Não sei se ouviu. Sim, vi. Anda tudo preocupado com as listas. E eu acredito que, eu acredito que ele tem alguma razão, acredito nisso. Tem razão. E também tem lógica que as pessoas andem preocupadas com isso, né? Eu se estivesse no vosso lugar também andava preocupado. E a pergunta que lhe faço é que dentro dessa preocupação, se já há algum movimento nisso ou não, tanto mais que o PSD em Évora terá a possibilidade, na melhor das hipóteses, se eu estiver errado corrija-me, de reconquistar o lugar de deputado que perdeu. E também, tanto quanto julgo saber, normalmente vocês a nível distrital fazem uma proposta à Direção Nacional da lista, mas o problema é o cabeça de lista. No caso de Évora, tudo o resto é aceito, o cabeça de lista é que é a discussão. É que é a questão, não é que é o ponto. É aceito ou não é aceito? Ou seja, há muito trabalho para fazer, portanto, não é só o cabeça de lista, é mais do que o cabeça de lista, pelo menos o primeiro e o segundo. Porque pode haver São seis elementos que compõem a lista, 3 efetivos e 3 E já está a trabalhar nisso ou não? Não estou a trabalhar nisso porque apenas ontem, e foi publicitado ao fim do dia, a Comissão Política Nacional deliberou os calendários, portanto aquilo que sabemos é que um dia destes havemos de receber informação para pedir a cada uma das secções, no caso de Évora são 14, correspondem aos conselhos, as secções que indiquem
militantes para constituir a lista de deputados. E, portanto, aquilo que vamos fazer, como sempre se fez, é reunir o conjunto de nomes que fizerem chegar à distrital. Depois, naturalmente, a Comissão Política Distrital reúne, faz proposta à Assembleia Distrital e esses 6 nomes são enviados sempre por ordem alfabética para a Comissão Política Nacional. E, enfim, é natural que... Então quem ordena a lista é a Comissão Nacional? Nós mandamos uma lista ordenada alfabeticamente. Isso tem que mudar, então com a descentralização também tem que centralizar internamente. Não, isso tem a ver com os nossos estatutos. Quem defende a descentralização, então tem que se alterar o estatuto. Com certeza. O Dr. Rangel é um reformador, tem que alterar o estatuto. Digo eu. Mas ouça, nós propomos 6 nomes, naturalmente que faz a indicação da pessoa, do nome que obtiver maior consenso na Assembleia Distrital, mas existe nos estatutos uma norma que diz que os cabeças de lista, enfim, são de facto escolhidos pelo presidente do partido e, portanto, enfim, ainda não foi alterada essa norma. Tem a ver com o facto de se entender que o presidente tem o direito de fazer um equilíbrio relativamente àquilo que é o currículo de cada um, de forma a ter um grupo parlamentar versado nas diversas áreas, porque imagine, enfim, que por acaso a maior parte das pessoas eram advogadas ou licenciadas em Direito, e que as outras áreas de atividade importantes e que são fundamentais, ter naturalmente grupos do ponto de vista técnico muito diversificados na Assembleia da República, de forma a ter interlocutores para cada uma das áreas. Imagino que essas outras pessoas não estariam representadas. Portanto, aqui a fundamentação, e naturalmente tem a ver também com, não escondo isso, com a confiança do Presidente em cada um dos seus cabeças de lista e, portanto, é como na sua empresa, não é? Quer dizer, se tiver um conjunto de trabalhadores também, enfim, faz as entrevistas, mas depois escolhe aquele que entender que corresponde melhor ao perfil que identificou. O presidente do partido fará também isso. E a Sónia é candidata ou não? Ou pelo menos ou se gostava de voltar a liderar a lista. Não, querer, não é se gostava, ela pode querer ser deputada. Olha, está no seu direito democrático. Não, eu pelo menos não levo a mal esse tipo de frontalidade, dizer, eu quero ser Presidente da República. É toda a legitimidade. Eu só lamento... Isso era interessante. Eu só lamento. Não, sabe, já agora aproveito, porque a Sónia é uma política com responsabilidade a nível distrital e uma política ativa. Eu só o que lamento é que no regime democrático eu não possa ser candidato a deputado. Podia querer ser, mas não posso. Porque tem que ter autorização do Dr. Costa ou do Dr. Rio, e eu não gostava. É verdade, tem que ir numa lista de um partido. É uma coisa que me incomoda. Eu gostava de poder candidatar, poder ser eleito e eleger e ser eleito. Não posso. Muito bem. E teríamos com certeza um grande defensor não teria, porque eu não posso, o regime não me deixa ser candidato. Não me deixa. O que é que eu estou a dizer, teria? Olha, essa questão, a lei eleitoral é outra das reformas que nós temos que fazer. Mas a Sónia, e o PSD, sim. Desculpa lá, a Sónia, eu não aceito essas regras. Por isso não sou candidato a coisa nenhuma. Portanto, era agora o que faltava era o Dr. Rio, ou o Dr. Rangel, ou o Dr. Costa mandarem a mim. Nem pensar nisso. Mas a Sónia, com toda a legitimidade, aceita, e quando a gente se inscreve num partido, é bom dizer, perde um bocadinho da nossa liberdade. É assim, é uma regra que está instituída. Não vamos agora aqui discutir isso, porque isso não vale a pena agora um dia. Mas olha, o PSD é um bom exemplo em como isso não é verdade, se me permite dizê-lo, porque não cá é dentro... Mas eu acho que isso por um lado até é bom. Uma vez até veio a doutora Não, mas eu estou-lhe a dizer, não, mas quando me fala em liberdade, quando me fala mas vamos lá. em liberdade e em pensamento... Sabe que nós dentro do PSD, enfim, temos um leque muito alargado de pensamento. Dentro dessas regras, a Sónia tem vontade, é candidata ou não é, gostava de ser deputada. Olha, eu percebo a sua pergunta, mas face aos calendários que ainda não recebemos, é completamente extemporâneo. Eu percebo isso, naturalmente que as pessoas podem olhar para mim e para a Presidente da Distrital, não é para a Sónia, para a Presidente da Distrital e ver eventualmente uma pessoa que pode integrar a lista. Agora, é extemporâneo essa pergunta, permita-me dizer, eu sempre estive disponível dentro do meu partido para aquilo que o PSD entendesse, portanto já fui várias vezes candidata, nas autárquicas eu própria fui candidata às Treboas, enfim, que também não estava inicialmente
quando começou todo o processo, não estava minimamente no meu horizonte essa circunstância. Felizmente conseguiu-se fazer uma boa equipa e um caminho que eu espero ter a honra de continuar a trabalhar. Mas desculpa lá uma provocaçãozinha. No caso de Estremoz, foi porque quis ir ou foi contrariada? Não fui contrariada. Senhor Faustino, é assim, as pessoas recebem os convites, mas depois aceitam ou não. Têm a sua liberdade. Contrariada é uma forma de dizer. Têm a sua liberdade. Contrariada é uma forma de dizer. Foi com espírito de missão, pronto. Não foi porque queria, não queria todos ser nós, da Câmara de Estremoz, com certeza. Não, eu penso que não se pode colocar assim. Aquilo que seria natural era que houvesse, ao nível do Conselho, uma solução, não é? Uma solução Sim. do Conselho. Dentro do Conselho, é isto que todas as pessoas, enfim, que estão na política desejam, e porque sabemos bem qual é o pendor do poder local, portanto tem que ser uma pessoa de proximidade da terra, que as pessoas conheçam, que conheçam o seu percurso de vida e que até se revejam nesse percurso de vida, e portanto são eleições muito particulares, todos nós sabemos que é assim, mas filo porque entendi que tinha que o fazer, filo com muito gosto, estou muito satisfeita, as pessoas acreditaram em mim, não era um conselho desconhecido, enfim, por muitas razões, mas tinha agora... gente que me apoiou e, portanto, fez com muito gosto. Sabe, quem está na política faz sempre as campanhas de coração e eu julgo que isso é fundamental e as pessoas acabam por acreditar em nós. Agora vamos já agora deixe-me fazer uma pergunta, José Faustino, se me permitir. Sónia Ramos foi eleita pela primeira vez para a Distrital, para Presidente da Distrital, há 5 anos. Certo. Em 2016. Nestes 5 anos já assistiu a várias e participou em várias legislativas. O lugar de cabeça de lista é sempre muito disputado. O que é que diz a sua experiência? É muito disputado. Naturalmente que sim, não vale a pena dizer que não é. É disputado, é em Évora e é em todos os distritos do país. Naturalmente que aqueles onde há maior massa de militantes ainda é mais disputado, mas de facto é. E isso não cria divisões? Eu penso que sim. Por muito que por vezes se queira de facto apelar à união do partido e tudo mais, mas enfim, as pessoas são pessoas. Uns ficam contentes, outros ficam muito tristes, uns lidam melhor com isso, outros lidam pior, mas sim, de facto, por vezes é difícil gerir essas situações. Não são tempos fáceis para quem dirige ou está à frente de um processo, de facto não são, mas eu estou em crer que, enfim, com a maturidade democrática que todos nós temos que ter, que tudo, enfim, será feito da melhor forma. Aqui no distrito, ou mesmo a nível nacional, portanto, uma coisa está relacionada com a outra, eu sei que há aqui uma dificuldade de calendário, mas penso que ela é ultrapassável. Acha que é melhor uma coligação com o CDS ou acha que é melhor o PSD ir sozinho? Já vimos anteriormente, ficou pendente, que as coligações dão resultado, embora o CDS esteja numa queda muito acentuada, não é? E não se sabe o que é que poderá acontecer. De qualquer modo, sempre são mais uns votos ditos, não é? Eu julgo que até pela feliz experiência que tivemos relativamente às autárquicas, faz sentido nas legislativas o PSD ir coligado com o CDS. Pelo menos no distrito de Évora nós sabemos que, ou pelo menos tudo indica que será favorável à eleição do deputado os dois partidos irem coligados. Um dos cenários que também vale a pena pensarmos, isto é muito importante, porque, e especialmente nas eleições de 2015, não, de 2000, a fazer as contas. Tenho que ver aqui os meus apontos. Não sei a qual eleição se refere. Foi na 2015. Nas 2015, o Dr. António Costa seguiu um procedimento que não era habitual em Portugal. Até ele próprio pregava muito disso, que foi, dizia ele que havia partidos que estavam excluídos do arco da governação e ele entendeu que era possível metê-los no arco da governação, concretamente o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. E, portanto, a partir dessa altura, quer se queira, quer não, porque de facto toda a gente, o PSD, coligado com o CDS e
com outros partidos, ganham as eleições, Pedro Passos Coelho ganhou as eleições, mas não formou governo. Certo, era a PAF, sim. Pronto, não formou governo. E aberto esse precedente, portanto, hoje vale tudo, em termos de entendimentos, de ligações, etc. Ora, temos aqui um novo problema. Aqui há uns anos, a Sónia deve-se lembrar disso, aqui há uns anos havia quase uma certeza do eleitorado que o PS, do centro-esquerda, nunca se iria coligar com o Bloco de Esquerda ou com o Partido Comunista. O PSD do centro-direita, esse sim, iria coligar-se com o CDS. O problema é que agora à direita já há mais do que o CDS. Agora há a Iniciativa Liberal e há o Chega. E aquilo que tem sido mais ou menos dito pelos dois candidatos a líderes, agora temos de trabalhar sempre com estas duas cabeças, porque é o que temos em presença, o que tem que ser dito, Rui Rio diz o quê? Bom, entendimentos com o Chega não digo que não, mas o Chega tem que se moderar. Também não diz o que é a moderação. Bom, mas tem que se moderar, não é possível. E o Paulo Rangel, nem pensar, não há acordos com o Chega. O que leva o PSD para uma situação complicada, nem há acordos com o PS nem com o Chega, só com a Iniciativa Liberal, com o CDS é capaz de ser pouco. Como é que vê este problema? Imagine uma situação contrária, porque o precedente também que se abriu com o Dr. António Costa é que foi uma coligação negativa. Exato. Não foi a coligação, quem ganhou foi os que perderam, que arranjaram maioria contra o que ganhou. A governar, certo. Imagina que o PS ganhava as eleições, mas que por qualquer motivo, do método de ontem ou de outro qualquer, e da vontade dos eleitores, o PSD, com todos os partidos à sua direita, formava uma maioria parlamentar. Fazer. O PSD devia governar, como fez António Costa, com um governo minoritário, para sujeitar coisas, ou dizer, não quero negócios com o Chega e, portanto, governo o PS. O que é que lhe parece? Olha, o que eu acho é que... Este é só um cenário, porque há outros cenários. Percebo a concepção desses cenários, mas de facto, sem sabermos a eleição, sem o dia da eleição, sem o apuramento dos resultados, Sónia, é difícil configurar tudo isso. Desculpará, mas deixe-me fazer aqui pôr um cenário, porque a gente vamos trabalhar com cenários. Dizem as sondagens, é provável que o Dr. Rui Rio volte a ganhar a liderança do PSD. Ele também diz, é a última vez, ou ganha ou não ganha. Pronto. Que ele ganhe. É muito provável, se ele ganhar, e que a Sónia, que está disponível para ser candidata, provavelmente até outra vez a candidata. É o senhor que está a dizer isso. Sou eu que estou a dizer. Mas admitindo que não é a candidata, que é até a segunda ou que não é candidata, mas é a presidente da distrital. Eu, como eleitor, e ali o Sérgio e todos aqueles que nos estão a ouvir, querem saber o que é que pensa sobre isso. Não é? Portanto, o que é que nos propõe sobre isso? Porque eu chamo a atenção do seguinte, eu sei que estamos aqui a trabalhar em cenário, estamos aqui a trabalhar em coisas concretas, é bom dizer isto, mas imagino que há um eleitor, isto é bom as pessoas pensarem nisto, há um eleitor qualquer que diz assim, eu gosto do Rio ou do Rangel, ganhar, gosto deles, gosto do PSD e tal, mas não gosto da Sónia. Porque, em primeiro lugar, o eleitor de Évora tem que votar no candidato de Évora. Certo. E quer saber o que é que diz o candidato de Évora. Eu sei que há estudos de sociologia que nos dizem, com o devido respeito, nem que seja o Pato Donald, eles votam à mesma, não é? Alguns partidos, sim, funcionam. Ou algum eleitorado de alguns partidos. Também. O PSD, não se esqueça que o PSD tem raízes muito populares, especialmente no Norte. Pois tem, infelizmente, também. Pronto, sim. E portanto há gente tradicionalmente que vota PSD, faça chuva, faça sol, ponham lá quem for aprendeu. É o PSD que é. Isto não tem mal, é assim. Agora, há outros que não. Os tais flutuantes gostam de saber tudo, como é que param as modas e tal. Portanto, a Sónia tem que responder a esta questão. Tem que, se quiser, bem entendido, mas temos que perceber o que é que a Presidente da Distrital pensa sobre esta matéria. Porque isto é uma questão essencial. Porque eu, por exemplo, posso perguntar, não como eleitor, agora pergunto como jornalista, por que motivo é que o PS pode coligar ou entender com o PC e com o Bloco de Esquerda e o PSD não se pode entender com o CDS, com a Iniciativa Liberal e com o Chega?
Esta é a pergunta. Por mim, pode-se entender, naturalmente, com os partidos de centro-direita e com os partidos à sua direita. Aquilo que me parece é que, no caso do PSD e dos dois candidatos à liderança, marcaram aqui uma linha vermelha relativamente ao Chega. E tem a ver, enfim... A do Rio é amarela. Depende da cor se outros se moderar ou não. Sim, mas, enfim, daquilo que vimos, o Ventura não tem moderado também o seu discurso, daquilo que nos parece, não é? Portanto, tem mantido a sua linha de pensamento. Mas nos Açores aquilo tem funcionado. Verdade. Mas, enfim, segundo as declarações dele ontem, ou há 2 dias, já não sei precisar muito bem, enfim, o Ventura já estava um pouco mais agastado relativamente àquilo que foram as declarações de Rui Rio e também, com certeza, de Paulo Rangel nesta matéria. Olha, ainda fica mais agastado quando se aproximar as eleições. Ele vai agastando quando chegar o próximo dia. Sim. O 30 de janeiro vai ficando cada vez mais agastado. É normal, também faz parte do perfil dele. Mas também deixa-me adivinhar outra coisa. No dia 3 de fevereiro já está mais calmo, está menos agastado. É fácil de adivinhar. Não, mas penso que já lhe respondi à sua questão. E voltando um bocadinho ao exemplo da Europa, e porque entendo que tão depressa nós não vamos voltar a cenários de maiorias confortáveis por parte de nenhum partido. E, portanto, esses entendimentos vão ter que ser feitos. Portanto, a Iniciativa Liberal, a CDS, naturalmente, que enfim, apesar de estar a passar um partido difícil, é um partido da direita moderada, que é essencial a Portugal, e portanto eu espero que também rapidamente se reconstrua, digamos assim, internamente e se pacifique, porque de facto nós precisamos de um CDS forte e de um CDS mobilizador, e portanto naturalmente que não me choca, aliás, se nós fizemos e localmente, e correu muito bem, e enfim, olha, na altura também não foi possível integrar a Iniciativa Liberal nas candidaturas autárquicas, mas também seriam muito bem-vindos, mas enfim, um partido ainda de fraca ou quase inexistente implantação local, mas enfim, alguns conselhos também nos coligamos com o PPM e portanto dizer-lhe que são alianças que têm que ser feitas a bem do projeto e da mudança democrática e portanto isso não me choca nada. Muito chegamos bem. Ao fim, penso que... chegamos praticamente ao fim, não sei se o Sérgio quer fazer mais alguma pergunta, ele tem sempre umas perguntas na manga. Não, penso que o essencial ficou, penso que sim, hão de surgir mais oportunidades para novas entrevistas. Com certeza. Sónia Ramos também vai iniciar o último ano de mandato, penso que é até 2022, correto. Outubro, não é? Sim, novembro, não vai poder... fim do ano. Não vou poder recandidatar, não. Já fiz, nos termos dos estatutos, os 3 mandatos seguidos, portanto, completo 6 anos, mais ou menos daqui a 1 ano, e, portanto, terei dado aqui, enfim, espero eu, o contributo ativo que poderia dar durante estes 3 mandatos e que foram bastante intensivos, como pessoa, como política, bastante exigentes, mas, enfim, julgo que do balanço que faço até hoje tem sido positiva. É pouco provável que voltemos a falar sobre eleições legislativas, porque a Rádio Diana, em princípio, irá fazer boicote à campanha. Porque então, os partidos, inclusivamente o seu, entendem que as rádios locais não devem passar tempos de antena, portanto, vocês não têm direito a nada, portanto, são cidadãos de segunda. Os candidatos a deputados, que é uma coisa que eu nunca percebi, como é que permitem uma ofensa dessas, porque veja que não têm direito a tempo de antena, não é? Porque na televisão só falam os importantes, de Lisboa e Porto e tal. E nas rádios locais não há tempo de antena, portanto os partidos têm defendido isso, ainda não havia nenhuma proposta do PSD em sentido contrário. Portanto, não vai haver Estamos a aguardar. Não vai, olha, até temos uma gravação nas eleições legislativas, de 2015. Correto. Porque a gente nós passou, todos os candidatos vossos, dos outros partidos, todos disseram que iriam votar para que houvesse campanha eleitoral. Para alterar, exatamente. Tempos de antena para alterar. Tenho essa ideia, sim. Tem ideia que foi alterada, não tem? Portanto, não, mentiram todos. Tenho ideia desse compromisso. Mentiram todos. Temos de terminar, José Faustino. Quero, neste final do programa, agradecer mais uma vez à Sónia Ramos, Presidente da Distrital de Évora do PSD, o facto de ter aceitado o convite para esta entrevista. Muito obrigado. Obrigada, foi um gosto de estar convosco. Eu também quero agradecer e desejar, como costumo sempre fazer,
felicidades na sua carreira política. Muito obrigada, para si também e para a rádio. Muito obrigada. Muito obrigado. O Falando Com fica por aqui, regressa 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde. Falando Com os principais protagonistas em entrevista na DNFM.